Olá, gente, muito boa tarde, tudo bem? Está iniciando o nosso Liberdade de Expressão deste sábado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, mais uma vez aqui o nosso Liberdade de Expressão em 107,5 e também no nosso YouTube aqui da Líder FM. Apresentação de Matheus Mitterer, produção de vídeo do Murilo Batista Brolo e produção de áudio do Paulo Barbosa, direção geral sempre dele, Mauro Roberto Valmórbida. E no programa Liberdade de Expressão deste sábado eu recebo a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Câmara de Vereadores de Joaçaba, que analisou todos os documentos e terminou seu relatório entregue na última quinta-feira. Esse relatório que investigou esses desvios milionários, que já foram comprovados que aconteceram na Prefeitura de Joaçaba. Eu recebo o presidente da CPI, vereador Diego Bairros, e também o relator, vereador Gia Causa. Boa tarde, obrigado mais uma vez por vocês atenderem o jornalismo da Líder para trazer um assunto tão sério que foi esses desvios. Boa tarde. Matheus, uma boa tarde para ti, para o Jean, para todos os ouvintes da Rádio Líder e as pessoas que estão nos assistindo. Para nós é importante estarmos aqui porque após um trabalho como esse, é a nossa obrigação, obviamente, prestar esclarecimentos à comunidade, sempre respeitando as opiniões diversas que existam, inclusive, mas para a gente é importante estar aqui porque a comunidade é a maior interessada em saber como aconteceram esses trabalhos e principalmente quais são as sugestões de indiciamentos, enfim. Jean. Boa tarde, Matheus. Mais uma vez um prazer conversar contigo, com todos os ouvintes da Rádio Líder. Importante momento para a gente esclarecer qual foi o passo a passo da nossa comissão parlamentar. Foram 156 dias de muito trabalho, investigação, mais de 16 mil páginas de documentos remetidas à comissão, entre extratos bancários, conciliações bancárias, documentos fiscais, inquéritos do Tribunal de Contas, da Polícia Civil, entre todos os outros órgãos que fizemos a cooperação técnica, que resultou também através das oitivas na produção do nosso relatório final. Muito bem, mas precisamos voltar um pouquinho no tempo. Dezembro de 2025, por volta das 8h30 da manhã, aqui na Rádio Líder, acabamos soltando a informação então de que havia acontecido esse fato, os desvios milionários, até então era 1 milhão e alguma coisa, identificado pelo Tribunal de Contas do servidor investigado. Como é que vocês receberam, primeiramente, essa informação desse fato que estava acontecendo em Joaçaba? Acho que eu posso um responder, outro responder junto, né, Gia? Matheus, com perplexidade, Nós temos o funcionalismo público de Joaçaba em alta conta, E nós acreditamos muito nas pessoas que trabalham na prefeitura, tanto nas pessoas que foram eleitas, porque elas têm um mandato que é popular, eleito pelo povo, e também pelas pessoas, os funcionários efetivos. Então a gente é pego de surpresa com uma informação dessas, Nós, obviamente, passamos naquela manhã, a buscar informações para tentar entender o que estava acontecendo, porque parecia algo que você só vê em páginas policiais de São Paulo, Rio, de grandes centros. E para nós é muito ruim que esse tipo de caso aconteça em uma cidade como a nossa. Então, a partir daquele instante, a Câmara passou justamente a se mobilizar para encontrar formas de auxiliar a população para saber maiores informações. Tudo muito ainda... na época, tudo muito escondido, verde, sem informações, muito diz-que-me-diz-que, Porque daí a população acaba espalhando às vezes a conversa, que não é bem a conversa que de fato aconteceu, mas a partir disso, que o colega já pode trazer a iniciativa dele, a abertura da CPI, então a partir disso a Câmara passou a se posicionar. Inclusive, a gente tem que agradecer a própria vinculação do repórter Matheus, que a primeira informação que nós tivemos do caso foi através da reportagem da Rádio Líder. Naquele momento, nós nos assustamos e começamos a indagar o município de Joaçaba, a prefeitura, sobre os fatos, porque na rua, o pedido popular sobre respostas àquela situação vinculada por você, Matheus, ele começou a chegar
sequentemente para nós, e nós não tínhamos nenhuma informação. Mais a fundo foi no momento, então, que começamos o questionamento à Prefeitura. Importante destacar que, no dia que foi deflagrado, então, esta operação do Tribunal de Contas, era o último dia que nós tínhamos sessão legislativa, no ano de 2025, e retornamos às atividades em fevereiro de 2026. Nesse período de tempo, as informações que chegaram foram praticamente as que a imprensa veiculava para nós, através de entrevistas do próprio Tribunal de Contas e dos órgãos responsáveis, mas nenhuma advinda do chefe do Poder Executivo ou de uma representação que poderia esclarecer para nós a situação. Foi até um dos motivos de levar à população a transferência e as respostas do caso que nós requeremos a abertura da CPI. Como é que partiu então essa abertura? Vocês conversaram? Nós dialogamos durante esse período que nós estávamos no recesso legislativo entre todos os vereadores. Uma situação que, à época, através do RLI do Tribunal de Contas, dava conta de R$1.073.000, é um valor vultuoso. Nós temos, eu pelo menos carrego comigo que o meu dinheiro eu tenho que cuidar muito bem, mas o dinheiro da prefeitura, da população, nós temos que cuidar 10 vezes mais. Então é uma situação que fez com que nós, entre vereadores, decidíssemos pelo requerimento de abertura da comissão parlamentar, buscando esclarecer todos esses fatos. Tivemos então um requerimento de minha autoria, com a assinatura dos vereadores Diego, Alcione Marquezini, Luiz Vastres e Almir Pastore, que deram o quórum necessário, é 1/3 para o requerimento ter validade. Encaminhamos para a presidência da Câmara, que recebeu o requerimento e despachou para o plenário com uma resolução número 1 de 2026. Ou seja, primeiro passa então por esse requerimento, aí vai ao plenário, o plenário aceitou então a abertura da comissão parlamentar. Isso, foi uma votação unânime do plenário, inclusive naquele momento da aprovação da nossa resolução 01 de 26, nós também requeremos a presença, através do líder de governo, foi requerida a presença do procurador do município para dar esclarecimentos na Câmara de Vereadores. Nós não achamos substâncias necessárias para os esclarecimentos, foi o motivo então da aprovação do requerimento também. Muito bem, a partir disso veio a investigação, né? Você citou 16.000 páginas de relatório, de análise, né, de documentos, e é muita coisa, né? Também são 8 anos, 2017 a 26. Isso, a 25, que foi o período. É que, Matheus, assim, para que a população entenda, né? A CPI tem algumas prerrogativas e poderes, e dentre eles está de requisitar as documentações para que possa embasar o relatório do relator. E a partir disso, em todas as 11 reuniões, muitas antes ainda, nós fazíamos os encaminhamentos para os órgãos, seja o Tribunal de Contas, bancos, prefeitura, Polícia Civil, e esses órgãos nos encaminhavam as documentações que eles tiveram acesso, né? Principalmente a prefeitura e também o Tribunal de Contas, e a partir disso, a partir da documentação que nós recebemos, é que se analisou e embasou para que a gente pudesse estar tendo as oitivas, né? Que é chamar as pessoas que nós acreditávamos ser importante para esclarecer os fatos. É por isso o volume de documentos, né? O volume de documentos ele se dá justamente porque você requisita um extrato bancário. O extrato ele não tem uma folha apenas, né? São várias folhas. Você requisita um documento do tribunal sobre a prestação de contas de determinado ano da administração, são várias folhas. Então isso, obviamente, é um acúmulo bastante significativo. Até porque um extrato de uma prefeitura como é a Joaçaba, quantas contas são? São inúmeras contas, nem mesmo pelos depoimentos que nós colhemos, o próprio secretário tinha o número exato do número de contas que o município tem, mas calcula-se que sejam mais de 100 contas do próprio município. E cada conta dessa tem uma movimentação diária. Exatamente. Algumas até mais que isso, uma movimentação. E especialmente a gente tem que reconhecer aqui o trabalho feito pela comissão que julgou o processo administrativo dentro do Poder Executivo. Só o processo administrativo tem mais de 7.000 páginas de folhas. Então a gente também... O processo administrativo contra o servidor. Contra o servidor. Isso, interno da prefeitura. Tá. Que resultou na demissão do servidor. Então nós também recebemos diversos autos com as conciliações bancárias. Demissão, né? Exatamente. Sim, sim. Com sequestro, não é a palavra adequada, mas com sequestro dos valores de acerto do servidor, né? O servidor teve um valor de acerto por todo o tempo que ele ficou na prefeitura, inclusive indenizatório
por conta de tantos dias de licença-prêmio que ele não tinha tirado, a prefeitura foi obrigada a indenizar, mas por conta do volume elevado, a prefeitura já reteve o valor nas suas contas como forma de compensação, já entendendo que o servidor havia surrupiado os valores da prefeitura. Obviamente, esse recurso é colocado em uma conta separada, avisado o juiz, avisado o promotor, avisado todo mundo, né? Sim, é o trâmite interno que passa pelo RH, né? Uhum. Existe essa questão, então, do sequestro desses valores. É um valor irrisório, perto do que é o valor desviado das contas municipais, dado conta que o servidor, apesar de ter permanecido por mais de 30 anos como servidor efetivo do município de Joaçaba, o valor do seu acerto nem sequer faria jus ao valor desviado das contas públicas. Muito bem. Dentro dessa situação, né, o que chamou atenção? Para mim, primeiro como repórter, e quando fiquei sabendo do fato naquela terça-feira, naquela segunda-feira, não, foi na terça-feira, né? Foi uma terça-feira. Foi numa quarta-feira, 16 de dezembro, se não me engano. Tá, então foi numa quarta-feira. Tinha sessão, né? Terça e quarta. Era a última sessão. Fiquei sabendo e passei umas 7, 8 horas conversando com pessoas do executivo em si, né, para saber, entender. O que chamou a atenção, como é que ele conseguiu fazer isso, né? Isso até o próprio Tribunal de Contas chamou a atenção, dizendo, de certa forma foi genial o que ele fez, né? Era um servidor que tinha todo o controle do sistema. Isso é um dos pontos que a gente aponta como uma das maiores preocupações, e nós trouxemos nesse relatório. Segregação de funções. As segregações não aconteciam, ele acabava deixando em todo o seu arcabouço situações de conciliações bancárias, de todos os encaminhamentos para os pagamentos, fez com que ele tivesse o controle de todo o sistema. Esse controle de sistema, com a boa fé que se tinha no servidor já demitido, no tesoureiro investigado, fez com que ele realizasse todos esses desvios sem a percepção dos demais colegas. Eu não diria, Matheus, né? Eu sei que o próprio tribunal entendeu dessa forma, né? Obviamente que eles não avalizam uma situação dessa. Isso. Eles se espantaram como foi feito, né? Até porque o próprio tribunal não conseguiu diagnosticar isso ao longo do tempo, mas eu acho que a expressão genial, ela cabe, porque o servidor, ele tinha tanto a confiança dos colegas que no trabalho da CPI a gente vê que era tão simples o modelo que ele fazia os desvios, mas ele tinha tanta certeza de que ele contava com a confiança de todos os colegas que passava despercebido. Então esse é um ponto que a gente tem focado muito, né, Gia, nas nossas entrevistas que nós estamos dando. Está muito claro para nós, absolutamente claro, que o servidor agiu sozinho, ao menos interno na prefeitura. Se agentes externos o auxiliaram, isso é uma questão que outros órgãos estarão investigando. Mas a princípio, a polícia também acredita que foi sozinho. Isso. Foi voo solo. Isso. Internamente na prefeitura, para nós é muito claro isso. Ele agiu sozinho. Porém, as pessoas que trabalhavam próximas ali, que também estão nas suas sugestões de indiciamento que o colega já trouxe, elas confiavam nele a ponto de muitas vezes não conferir o trabalho ou não se dar conta que isso pudesse estar acontecendo. E esse excesso de confiança era a garantia que ele tinha de que ele continuaria fazendo os desvios sem absolutamente ninguém perceber. Então, tanto é que o colega Gia traz lá nos seus indiciamentos, de forma dolosa, o Bruno, que é o tesoureiro afastado. Bruno Espada, né? Isso, o Bruno Rogério da Espada. E todos os outros servidores da administração, tanto os comissionados quanto os agentes políticos, né, são de forma culposa, perdão, eu tinha esquecido a palavra. Ou seja, não houve intenção, houve, né, um excesso de confiança e aí a negligência. A gente sabe que
a essa altura do campeonato, as pessoas o que mais pedem, principalmente nos comentários, são os nomes, né? Os nomes estão dispostos no nosso relatório, o relatório já está à disposição de toda a comunidade no site lá da Câmara, porque ele passa a tramitar agora internamente, então as pessoas podem estar acessando lá. Mas essa informação é bom que se diga, Matheus. E eu e o colega já temos batido muito forte nisso, porque o funcionalismo público de Joaçaba não pode ser contaminado ou ser crucificado por conta da conduta de um servidor, né? E as pessoas que trabalhavam junto com o servidor, né, Jean, e que estão nas sugestões de indiciamento, é por conta do nível de responsabilidade que exerciam e do nível de chefia que exerciam sobre o investigado. Então, obviamente, né, eu sou chefe de alguém, se este alguém ele comete alguma ingerência, alguma imperícia, eu, enquanto chefe, tenho a obrigação de corrigi-lo, de fiscalizá-lo. Se não faço isso, obviamente eu responderei. É por conta disso que chegamos em 11 sugestões de indiciamento. Dentro dessa situação, são os dois prefeitos, né, Dioclésio Ragnini e o Wilson Sartori, porque a investigação parte do ano de 2017, onde começou então a ter um sistema eletrônico. É por isso que não é um pouco mais difícil de conseguir rastrear para trás. É isso? Isso, a gente deixa muito claro para toda a comunidade que essa CPI ela não é personalíssima. Ela não é contra o governo A ou o governo B. Ela é contra os fatos dos desvios de recursos da prefeitura. Por que o recorte de 2017? E infelizmente é o recorte a partir do momento que o governo do PSDB assume a prefeitura de Joaçaba. É porque com a chegada do prefeito Dioclésio, ele, através de um ato administrativo, instaurou a situação das transferências digitais. Internet banking, transferências online com dupla custódia. É bom, né? Isso, o que é um sistema mais seguro do que era o que estava sendo Exatamente. feito. A partir daquele momento de 2017, nós conseguimos fazer o rastreio das transferências. Anterior a 2017, nós solicitamos à Procuradoria do município, através do procurador, que nos encaminhasse subsídios se fossem encontrados. Nós temos que deixar claro aqui, a Câmara de Vereadores não é titular das contas do município. Quem tinha então o poder deliberatório de solicitar os seus extratos é o titular das contas, a prefeitura. Por isso que nós solicitávamos à Controladoria Interna e à Procuradoria que nos encaminhasse indícios anteriores a 2017, o que não houve materialidade suficiente para investigações anteriores. Mas o nosso relatório traz de que se o Tribunal de Contas, se o Ministério Público, se a Polícia Civil encontrarem materialidade anterior a 2017, que sigam o mesmo padrão de normativas e indiciamentos. Ou seja, prefeitos, secretários para trás. Cargos de chefia dentro da Secretaria de Finanças, também dentro do controle interno. Havendo materialidade que o Tribunal de Contas e os órgãos investigativos consigam comprovar, deve ser sancionado da mesma forma do que 2017 a 2025. A gente acredita, Matheus, que a CPI tinha um objetivo. Qual é o objetivo? Apontar as falhas administrativas e, por conta disso, apontar alternativas para que essas falhas administrativas cessem, né? E é o que o relatório traz. O relatório traz justamente isso. Quais foram as falhas e quais as alternativas para que cesse isso. E é óbvio que, a partir do que o colega GAG traz, que o Tribunal de Contas, a própria polícia, mas o tribunal especificamente, por ter pernas mais longas e braços mais longos, conseguirá avançar em outros anos. Então, eu particularmente, aqui é uma questão empírica minha, eu particularmente entendo que a questão não fecha apenas nisso, né, Gia? É óbvio que eu acho que outros anos poderão ser investigados por órgãos que, como eu disse, têm mais capacidade técnica, inclusive, e possibilidade de requisição de documentações extras. A Câmara, responsabilidade nossa é apontamentos administrativos. Está feito.
Está feito. E até onde nós tínhamos braço, nós alcançamos. Eu acredito que agora o tribunal, obviamente, o seu relatório, né, não temos informação ainda sobre quando ficará pronto, mas nós acreditamos que o relatório do tribunal, ele trará novos elementos com certeza, até porque o tribunal e a própria polícia têm mecanismos de controle, de investigação muito mais elaborados do que a própria Câmara. Porque acho que o Tribunal de Contas já avisou que está investigando desde 2000, né? Isso, a princípio o Tribunal de Contas vai tentar retroagir até 2000 e isso depende então das quebras de sigilos bancários, que é também da questão dos arquivos dos próprios bancos, né, com as microfilmagens, se não me engano, é o nome dos documentos que eles guardam durante um período anterior. Eles têm capacidade técnica com quadro de contadores, com quadro específico, coisa que a comissão não tinha. Nós não tínhamos a capacidade técnica contábil. E especialmente nós tínhamos um período restrito para investigações, eram 120 dias prorrogáveis por mais 60 dias e como o Diego falou, nosso objetivo demonstrar administrativamente quais foram os vícios, os erros e as negligências que tornaram possíveis esses desvios e como eles devem ser corrigidos. Chamou bastante atenção, eu nunca tinha ouvido a expressão, mas chave mestre e outros tipos de chaves, né? Leigo, né, nessa questão bancária, né? Chamou bastante atenção, né, esses fatos, ainda mais os questionamentos, as indagações que os senhores questionaram, né, os chefes de executivo e os ex-secretários referente a isso, né? Preliminarmente, a gente, pelo menos eu, enquanto relator, atribuo que o erro inicial é na outorga de poderes para aquelas pessoas que têm acesso às contas públicas do município. A outorga de poder é um documento, um ofício encaminhado pelo prefeito municipal, assinado fisicamente pelo prefeito municipal e entregue ao banco, autorizando, então, autorizando as outorgas para o próprio prefeito, para o secretário de Finanças e para os 2 tesoureiros do município. Esse documento traz um rol de 31 atribuições, entre elas cadastrar, alterar e desbloquear senhas. Esse é o início do erro que a gente consegue constatar, porque através desse momento o tesoureiro conseguiu fazer as alterações devidas nas chaves, criar uma chave específica para ele, onde ele tinha todo o comando de todo o processo. Então, ou seja, ele pegou esse processo, ele levou para o prefeito assinar e ele tomou conta dessas assinaturas, de todo esse processo? A origem dos ofícios é do gabinete do prefeito. Então a gente tem aqui os exemplos do ano de 2025, do ano dessa atual gestão, onde dão conta de que o encaminhamento era feito diretamente pelo gabinete do prefeito, ofício número 4 de 2025, Prefeitura Municipal de Joaçaba, Gabinete, Joaçaba, 3 de janeiro de 2025, outorgando então todas as contas do município de Joaçaba aos outorgados com assinatura do prefeito. A origem, gabinete do prefeito. Agora, outorgado seria as pessoas que teriam acesso às contas, poderiam fazer as movimentações. Ou seja, 2 técnicos administrativos. Que são os tesoureiros. Tá. Mais o secretário. O secretário, então, da gestão administrativa. Esse é o modelo, né, Matheus? E o prefeito municipal. CPF, Matheus, assim, o que nos surpreende é que o conflito de informações, né? Não era claro o conflito. O banco tinha um entendimento, a prefeitura tinha outro entendimento sobre os poderes que este documento dava. O banco entendia de uma forma, a prefeitura de outra forma. Então, essa falta de entendimento ajudaram o investigado, ajudaram o Bruno a continuar com as transferências. Justamente porque ele se valia dessa autorização que o banco dizia que ele tinha, né, e que o município alega que ele não tinha, né? Ele se valia disso justamente para ter as chaves e para estar fazendo as transferências. Então, não havia nem, inicialmente, como o colega já disse, não havia nem um entendimento exato entre banco e prefeitura. Tanto é que essa é a principal prova, né? O banco tinha uma ideia, a prefeitura outra, e ele se valia disso para estar criando as senhas, enfim, ou criando ou pegando as senhas. Eu vejo aqui, município de Joaçaba, o CNPJ, são várias contas, né? Isso. Temos o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.
o Fundo Municipal da Infância e do Adolescente, são várias contas. Fundo Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Educação, tem um orçamento já pré-definido. 25% do orçamento do município. Fundo de Habitação e Fundo Municipal de Defesa Civil. Só não está o Fundo da Saúde isso, aqui. Esses dois, os tesoureiros, o prefeito e o secretário, nesse caso, teriam todo esse rol de autorizações aqui atrás para movimentar estas contas aqui que está nesse documento. Esse é um exemplo, né? Tem tantos outros, né? Ordenar cheques, efetuar resgates, cadastrar, alterar e desbloquear senhas, efetuar saques, conta corrente, poupança, efetuar pagamentos por meio eletrônico, transferências por meio eletrônico. Ou seja, deram a chave do galinheiro e botaram a raposa cuidado. Na verdade, assim, né, Matheus, o tesoureiro ele tem essa prerrogativa, né? Só que de forma sintética, né? No depoimento, né? Os prefeitos, os secretários dizem o que para nós? Olha, a gente encaminha esse ofício, que eu já trouxe aqui, a gente encaminha esse ofício, mas Luiz, posso criar a minha senha, posso ter, né, os meus dados da minha senha. O banco, já no depoimento, disse outra coisa para nós. O banco disse, não, qualquer pessoa dessas tem poderes para criar senha para todos. Isso tem depoimento. E precisaria de 2 assinaturas para fazer uma transferência. Ele tendo a assinatura do Bruno e do Luiz, ele faz uma transferência, que não é o caso, né? Não houve nenhuma transferência com essa senha, né? Mas enfim, esse é um exemplo. Mas houve de outros secretários. Isso, a dupla custódia é uma situação comum e corriqueira em todas as associações, todas as contas de autarquias, desde que não seja uma conta particular da pessoa, você precisa, para fazer a transferência, 2 assinaturas. Justamente é um sistema onde você faz a verificação do que o teu tesoureiro, o teu secretário estão pagando. Nessa situação, ele realizava os pagamentos para as próprias contas particulares em um horário posterior à rotina administrativa do secretário. Fica claro no depoimento que o secretário, o seu Luiz, deu para a comissão de que ele chegava na prefeitura, o seu Luiz, realizava todos os pagamentos no início da tarde e o tesoureiro investigado fazia as transferências delituosas num período posterior, mais para a parte final da tarde, onde o seu Luiz já não tinha mais acesso, teria mais acessado o sistema. Ele utilizava das credenciais dos prefeitos, na grande maioria das vezes, para executar as transferências. Nos surpreende, inclusive, eu acho que pode se explicar melhor, né, Jean? Em alguns casos, o investigado tinha o controle dessas contas, usando algumas senhas, no seu próprio smartphone. Né, Jean? No seu próprio smartphone. Ele tinha liberação no seu próprio smartphone com senhas alheias, né? O que também é um erro grave, né? Que é um IP, né? É um IP, e aí você vai fazer transferência de contas públicas, né, da prefeitura, usando a dupla custódia. Ele usava a senha dele e também a senha da outra pessoa que ele tinha, né? Ele realizava as transferências através do IP da prefeitura, mas existem indícios então de que o telefone celular dele estava cadastrado como um dos telefones para fazer essas alterações de senhas, chave J e tudo mais. Teria que ter sido um telefone oficial da prefeitura. Exatamente. Uma das recomendações que a gente traz é que a gente coloca como inviável que qualquer número particular de servidor seja atrelado às contas públicas, sendo exigido que o município, se assim entender, de atrelar a um telefone, a um dispositivo móvel, que seja um dispositivo oficial com patrimônio público. Legal, isso aí tudo são situações que vocês vêm colocar nesse relatório para que seja... Não volte mais a acontecer. De certa forma seja obedecido e seja regrado para o município e para outros municípios também, né? Que possam... A gente espera que todo esse trabalho desenvolvido pela Câmara de Vereadores e que chegou na conclusão desse relatório, ele seja acatado pelo prefeito municipal. É como nós falamos, isso aqui não é um trabalho para a ofensa de honra de uma pessoa, de um gestor público, mas sim é um trabalho administrativo pensando no município de Uaçaba. Nós temos uma tríplice atribuição, que é fiscalizar,
representar e legislar. Neste ponto, representando a sociedade e vendo os erros cometidos dentro da administração, a gente entrega um documento formal ao município pedindo 22 alterações, desde as situações mais simples, como a alteração desse ato delegatório, que é o ofício para concessão de senhas e chaves, até essa questão do smartphone, a criação de um BI de inteligência, onde tu consegue ver através de um sistema todos os recursos que estão adentrando as contas públicas do município e assim fazer o controle. Mas houve erros também, não só administrativos municipais, mas houve erros também das instituições, né? Os bancos, eu acho. Até instituições maiores. Eu cito o COAF. Como é que o COAF não alertou também? Nós trouxemos aqui uma das situações como a reavaliação das instituições às quais o município tem suas contas. Porque como era um fluxo contínuo e um valor elevado transferido para uma única pessoa, nós entendemos que se houvesse um sistema de freio e contrapesos dentro das instituições bancárias, seria possível a identificação precoce. Falhou o mecanismo público de avaliação interna, de controle interno. Tem que haver um controle externo quando se trata de recurso público. São bancos estatais, né, de economia mista, que a gente entende que deveria ter um cuidado maior. Eu também acho que a Caixa Econômica e o Banco do Brasil precisariam ter um cuidado maior, né? Já que lidam com muito recurso público, né? Matheus, mas o que a gente percebe, tanto nas instituições bancárias quanto nas relações interpessoais internas da prefeitura, é justamente o excesso de confiança. A gente vive em uma cidade que é pequena e uma cidade que as pessoas se conhecem, as pessoas confiam umas nas outras. E você cria uma rotina de trabalho diária e você passa a confiar em quem você está todo dia junto, né? E esse foi o principal erro, tanto das instituições quanto interno da prefeitura. Eu te conheço, você me conhece, eu não acredito que tu fará algo de errado, e aí esse excesso de confiança levou, infelizmente, a esses erros acontecerem. É por isso que a gente entende que exceto o investigado, né, exceto o Bruno, os demais todos agiram de boa fé e foram aí nesse excesso de confiança, dentro das suas atribuições, acabaram não exercendo o poder fiscalizatório que teriam diariamente sobre o funcionário, né? Então, quando você traz em relação às instituições bancárias, acho que é o mesmo mal. O excesso de confiança. O servidor trabalha conosco aí, cria e faz os pagamentos há 20 e poucos anos. Desde 93, né? Aí você vai criando essa relação. Você cria essa relação. As pessoas se encontram no dia a dia. E aí as pessoas passam a confiar umas nas outras, né? O problema é que esse excesso de confiança gerou isso. E isso é um alerta pro poder público, né? Eu confiar no outro não tira a minha obrigação de fiscalizar o outro, né? E está provado nesse relatório e em toda a história dessa CPI que essa é uma realidade e a prefeitura vai precisar se adequar a isso. A gente vê, né? Muito se fala sobre a corrupção em Brasília, corrupção nos estados. A gente não imagina que esteja tão perto, né? A gente se surpreende, né? Pô, Joaçaba 30 mil habitantes, Serval do Oeste tem 23 mil, Luzerna mais 7 mil. E pensar, né, que em municípios pequenos assim também pode haver esse tipo de coisa, né? É uma situação que, como a gente trouxe anteriormente, nos alarmou desde o primeiro momento, desde o primeiro momento que você noticiou, porque nós temos uma percepção de uma administração que sempre foi muito bem assessorada tecnicamente, principalmente no que se trata de recursos públicos. Nós recebemos, e o próprio Tribunal de Contas aprovou as contas do prefeito anterior em todos os anos e remeteu para a Câmara de Vereadores a aprovação de contas, a qual foi chancelada pela Câmara. Claro que essa aprovação de contas, esses relatórios, eram baseados em relatórios fraudados pelo tesoureiro investigado. Já saía, então, com a questão da fraude desde a origem, sendo impossível, em termos leigos, a observação posterior.
A queda que houve para que o Tribunal de Contas observasse que estava tendo uma diferença na arrecadação do município foi através de uma questão do sistema esfinge, onde o servidor ficou afastado durante um período de tempo para tratamento de saúde, onde teve uma alteração nas arrecadações do município e hoje, com as alterações legais das normas constitucionais e legais, 95% do orçamento de arrecadação tem que bater com o orçamento de destinação. Então isso fez com que uma inteligência do Tribunal de Contas avaliasse essa situação do erro. Dá para explicar como é que ele fazia essa situação, como é que ele fazia o desvio? Porque assim, vem um recurso do Estado ou vem um recurso federal, vem na conta. Determinada conta, chegou o recurso. É uma conta transitória, era isso? Isso, o município recebe diariamente recursos, principalmente no que se diz a cota parte do ICMS, que foi o objetivo inicial, né, o objeto inicial do Tribunal de Contas da investigação. É debitada essa cota parte do ICMS, tem aquele valor constitucional que vai para a educação, diretamente descontado do ICMS, e quando esse recurso entrava nessa conta transitória, ele já transferia para as contas do município com um valor menor e é o momento que ele fazia a conciliação bancária. Então entrou o valor X, ele declarou que entrou um valor Y, e aquela sobra ele transferia para outras contas do município até ser transferida para a própria conta pessoal. Então daí ele jogava para uma outra conta do município para depois jogar para dele. Isso. O exemplo que a gente traz... Porque senão poderia ser pego já de forma direta. Isso. Se a transferência fosse direta, ela teria passado só por uma conta, né? Então o rastreio, de certa forma, seria mais fácil. Um dos pontos que a gente traz, foi motivo da gente pedir a prorrogação do prazo da CPI, foi que foi identificado os recursos sendo transferidos através da conta salário. Esse é um exemplo, o município recebe recursos advindos de impostos em contas e depois transfere aquela cota à parte do servidor para a conta salário. O tesoureiro tinha que provisionar só o valor do ofício encaminhado pelo RH. Então, como era uma conta que sempre tinha movimentações, por ser contas de pagamento de salário, rescisões, férias e outras verbas ligadas ao pessoal, ele utilizava daquela conta para fazer as transferências para a própria conta pessoal. E dentro desses recursos vinha o dinheiro do Fundeb, que é próprio para pagamento de profissionais? Essa avaliação está sendo feita ainda pelos órgãos técnicos capacitados. Nós temos aí os indícios do ICMS, alguns outros impostos municipais, mas ISS, IPVA. O relatório final do Tribunal de Contas vai apontar bem certo qual era a origem desses recursos. Isso teria como ter sido evitado, Matheus, se a prefeitura não deixasse que uma pessoa apenas lançasse as receitas, né, que entram na municipalidade, e essa mesma pessoa fizesse a conciliação bancária. Tanto é que, após o acontecido, a administração, isso consta nas nossas sugestões, né, Gia? Mas a administração, após o acontecido, já tomou essa decisão e resolveu repartir. Porque o investigado, ele lançava a receita e ele mesmo fazia a conciliação. Ou seja, uma espécie de conferência do próprio trabalho, né? Quando, na verdade, o ideal é que isso aconteça por um outro ente. Outra pessoa que deveria estar fazendo a conciliação, para justamente visualizar essa inconsistência. Então, ele maquiava o furo que ele tinha deixado. Exatamente. Um dos pontos principais, Matheus, os indícios e os depoimentos dos servidores é de que o tesoureiro investigado nunca quis ensinar as suas funções para outro servidor, bem como em períodos de férias ele trabalhava, ou no horário de expediente normal ou no contraturno, e também em períodos de licenças, o que ele chegou a acumular 265 dias de licenças prêmio, onde ele trabalhava em vez de retirar a licença. Tem aquela velha expressão, né? O diabo faz panela, mas esquece da tampa. Como é que foi descoberto? Porque ele ficou fora? O que a gente entende que o Tribunal de Contas deflagrou então essa operação porque houve essa inconsistência nos lançamentos justamente no período em que o servidor investigado ficou de licença médica. Ele se afastaria durante um período de tempo curto, ali de cerca de um mês, acabou tendo algumas complicações no quadro clínico, ficou cerca de 3 meses afastado. E isso não nos surpreende, é outra questão assim grave, né, Matheus, que superpassa várias administrações, né? O servidor, Jean, me corrija, mais de 250 dias. O servidor tinha só de licença prévia. Desde 1991. Isso, a serem retirados. Como que um servidor público municipal, isso
Passou a administração de Normélio Zílio, de Armindo, de Rafael Laschi, de Dioclésio e agora Wilson. Então passou várias administrações. Normélio Zílio foi um mandato? O Armindo 2? Isso. Mamão mais 2? E nunca foi sendo regularizado isso. Dioclésio mais 2? Mas por que isso acontecia? Porque ele justamente alegava para a chefia direta de que ninguém poderia fazer o que ele fazia. E aí ele não poderia se ausentar. Então, o que acontecia? Não, mas isso desde 91, então já Aí quer, tá, já aí mostra Isso que mostra uma ingerência sobre o funcionário. Foram 269 dias de períodos aquisitivos desde 9/9/91. Tá, mas isso acontecendo desde 91, já não causaria uma estranheza? As pessoas dizem, ué, mas por que outra pessoa não pode fazer? Essa é uma falha administrativa grave, né, as gestões não terem regularizado as férias e as licenças, principalmente, né, o servidor em depoimento, né, os demais servidores em depoimento alegavam que sempre quando o investigado era confrontado sobre as questões relacionadas a tirar suas férias, a tirar as licenças e passar o seu trabalho para outros servidores, ele se negava. Ele dizia que não poderia ser feito por outros servidores, que ele tinha que fazer. Inclusive, o colega Giacausa anexa no relatório períodos, inclusive, que o servidor estava de licença, estava em férias e ia para a prefeitura operar o sistema. E, inclusive, em alguns dias desses que ele deveria estar em férias, ele opera o sistema e rouba dinheiro. Então, veja, a falta de controle sobre o servidor também ajudou ele a continuar roubando. Então, essa falta de gestão de pessoas, infelizmente, que perpassou por várias administrações, né? Porque todos os servidores que vieram para dar o depoimento, secretários, né, alegam que o investigado tinha uma relação boa com todo mundo. E ele tinha uma conversa boa. E por conta disso, as pessoas acabavam acatando as ideias dele de não tirar férias, né? Mas não é o correto. Tinha um poder de convencimento. Tinha um poder de convencimento. Boa fé tem limite, né? E controle prévio é um dos requisitos de qualquer cargo público, do servidor público, do funcionário público. Nosso, como vereadores, temos que realizar esse controle prévio de todos os atos. Então, essa boa fé exacerbada que se tinha, tanto dos servidores quanto da chefia no investigado, como também por parte das instituições financeiras, foram as causadoras dos desvios, porque ele se sentia dominante de todo o processo. Como é que os prefeitos também alegaram que não sabiam de senha? Esse é um ponto que nos confronta, porque nós temos os documentos formais assinados pelo prefeito, onde aqui ele concede senha para o servidor dos 2 tesoureiros, o secretário e para ele mesmo. Mas ele disse que ele não tinha senha, ele não teve acesso à senha. É um desconhecimento talvez do próprio documento que ele vinha a assinar, né? Veja, o documento que os prefeitos assinam, ele autoriza as pessoas a criarem senhas, né? É claro que esse rol de documentos, como o colega já apresentou, ele dá autorização. E claro que você não precisa, não significa que as pessoas que estão ali são obrigadas a criar senha. Elas têm autorização. Pois bem, o investigado se valia desse tipo de documentos, né? Esse ponto, como o colega já trouxe, ele não está claro para nós. Porque os documentos estão assinados, a possibilidade de criação de senha existia. Tanto o prefeito Dioclésio quanto o prefeito Wilson alegam categoricamente que nunca criaram senhas para si, nunca usaram senhas, né? Há indícios que dizem, inclusive, que o investigado criava senhas em nome dos prefeitos, né? Então, essa versão precisa ser analisada ainda, para saber se de fato é isso. Mas os prefeitos alegam categoricamente que nunca criaram senhas, até porque o ordenador de despesa direto são os secretários no dia a dia, não os prefeitos, né? Em casos aí extremos é que os prefeitos acabam assinando a dupla custódia. Então, essa é uma questão, até porque em depoimento, né, os bancos, inclusive, entendem que os prefeitos tinham as suas senhas, né? Agora, é uma questão que a polícia, inclusive, está investigando, essa questão. Quem criou essas senhas, então? Quais eram essas senhas? De quais IPs
de qual IP eram feitos os pagamentos com essa segunda senha em nome dos prefeitos, né? Essa é uma questão que também a polícia está periciando ainda, né? Junto aos bancos. Junto aos bancos. Porque ele pode chegar com um documento desse e dizer para o banco, ó, eu posso criar. Justamente. Ele está autorizado, né? Tanto que, assim, nós tivemos um contraponto muito grande entre o depoimento dos bancos, dos prefeitos. Um exemplo, a Caixa Econômica Federal fala que entregou em mãos as senhas aos gestores do município. São senhas particulares, são senhas únicas, exclusivas ao CPF do gestor, que foi entregue. O Banco do Brasil diz que criava senhas provisórias, que poderiam ser trocadas em 15 dias. Então, há todas essas situações de que é uma necessidade de que os órgãos façam uma cariação entre as partes para ter um entendimento. E, Matheus, isso está documentado. Isso está em depoimento público. Qualquer pessoa pode abrir lá, né, na CPI, e ver lá o gerente do banco dizendo isso. Né? Nós falando como eram feitos os trâmites. Então, os depoimentos, eles trazem, né, essas informações. E aqui a gente precisa, né, já estar falando, inclusive, em relação aos bancos. Né? Nós tivemos um pouco de dificuldade para requisitar as documentações dos bancos nas matrizes, o central. Mas a gente contou com a colaboração tanto da Caixa quanto do BB aqui, e todos os que foram chamados para depoimento estiveram na Câmara. Eles depuseram tanto presencialmente a Caixa quanto também via internet, né? Mas participaram, esclareceram todas as nossas dúvidas. Essa questão também da senha da Tânia chamou bastante atenção, né? Chamou a atenção porque, por um período de 6 a 7 meses após a exoneração da secretária Tânia, aí haviam ainda as transferências sendo feitas com as suas credenciais. Como o Diego trouxe, o banco tinha um entendimento de que o município teria que mandar no ofício a exclusão daquele servidor que é exonerado ou que troca de função. A prefeitura entende que não. Nos princípios da administração pública, dentro do direito público, o entendimento é de que precisa tudo sempre estar escrito para o devido cumprimento das situações. Então, um dos pontos que a gente solicita a alteração do ato delegatório para quando a exoneração de um secretário conste já no ofício de substituição a solicitação de exclusão da senha do antigo gestor. Porque o que aconteceu diretamente, né, Matheus? O município entendia, Jean, se você puder me emprestar o documento. Isso, olha aqui. O documento que o colega Jean anexou, né? Que você teve acesso. O município entendia que a partir do momento que ele enviava esse documento aqui, citando essas contas com as funções estando aqui, o município entende, quem não está nesse rol de pessoal, automaticamente não pode mais movimentar as contas que estão aqui, né? Então, quem poderia estar movimentando esse exemplo aqui, né, dessas contas? Seria Wilson, seria Luiz, Bruno e Fabiano, certo? E também aqui a Tainá. A prefeitura entende, então eu enviei esse ofício, quem não estiver neste rol não movimenta mais essas contas. O banco, como o colega Jean trouxe aqui, entendia de outra forma. Não. Para tirar a outra pessoa, vocês precisam enviar um ofício dizendo esta pessoa não faz mais parte, então precisa ser apagadas as credenciais. Esta falta de diálogo, esta falta de entendimento, que é uma coisa primária, né, na administração pública, facilitou com que por 6 meses a ex-secretária Tânia já estivesse fora da administração, pediu a conta, saiu e a senha dela permaneceu ativa. E o investigado do IP da prefeitura usava a senha da secretária Tânia com a dupla custódia, ou seja, a senha dele e para confirmar a senha dela, né, por 6 meses, mesmo ela nem fazendo mais parte do quadro funcional da prefeitura. E por que isso? Esta falta de entendimento entre prefeitura e banco. Eu acho que nessa questão o banco não é que ele não esteja errado, mas ele está menos errado que a prefeitura, né? Porque se você... o órgão oficial teria que chegar e dizer assim, viu?
O Jean não faz É que o mais Jean parte, disse- acabou. Eu tenho o entendimento de que nesse ponto o município está equivocado. Eu também acho. Que o município precisaria encaminhar o ofício, porque o banco não tem o dever de descobrir quem está Sim. trabalhando na prefeitura e Se eu- administrando suas contas. Sim, se o cara me rouba meu celular ali, entra no meu aplicativo do banco e começa a tirar meu dinheiro, movimentar, o banco não tem que saber que não é o Matheus que está mexendo no celular. Foi roubado. Eu tenho que ir na polícia e dizer, ó, meu celular foi roubado, ou chegar para o banco, ligar para o banco e dizer assim, ó, trava tudo aí, porque, entendeu? Até mesmo o encerramento de contas pessoais é personalíssimo. A pessoa tem que Sim. requerer o encerramento. Então, é um fato que eu acredito que o município precisa fazer as alterações desses atos delegatórios para que seja possível não ocorrer outros fatos semelhantes a esse. E você vê, Matheus, assim, o colega Gia traz no relatório uma série de pequenos erros que, somados, o resultado é esse. O resultado são esses os valores que foram desviados. Mas Quanto foi? São valores que ainda estão sendo apurados pelo Tribunal de Contas e também pela Polícia Civil. A partir do momento que houver a quebra do sigilo financeiro, será possível identificar de forma mais Oficial. técnica. Nós temos a confirmação desses 1.700.000 iniciais apontados pelo Tribunal de Contas. Recebemos uma série de documentos dos bancos, mas que não podemos dar validade a eles. Então nós aguardamos os... Mas a própria polícia entrevista para mim, o delegado André Sembranelli, que é o responsável pela DIC, Divisão de Investigações Criminais, a DIC, que está fazendo, então, esse trabalho investigativo, né, o inquérito policial, né, o inquérito criminal. Vocês fizeram um inquérito parlamentar, né? Eles estão fazendo um inquérito policial, a possibilidade de passar dos 4 milhões já, né? Sim. Sim, já, quer dizer, já passou dos 4 milhões, né? Inclusive, a gente tem esse resguardo de que são valores de 2017 a 2025, mas e se em períodos anteriores foram descobertos movimentações? Esse valor pode ser alterado a qualquer momento. Nós tivemos a notificação de 4 milhões no processo inicial, recebemos alguns documentos que dariam um valor maior, mas estamos esperando a comprovação técnica para conseguir confirmar o valor desviado. Matheus, é bom que se diga, né? A gente tem sido muito questionado nesses últimos dias, principalmente, sobre a conduta da CPI. É bom que se diga que a Câmara de Vereadores tem esse papel. E a gente cumpriu com o papel. A Câmara abriu uma CPI, o processo foi autorizado, né? O processo autorizado fez com que nós chegássemos a esses números que estão aqui, as sugestões, e nós sabemos que é difícil, né, nós apontarmos esses erros de forma pública, né, e o cidadão joaçabense perceber que erros tão básicos juntos resultaram nisso. Mas é o fato ele está posto. A nossa obrigação era essa, né, Gia? A gente precisa dar uma resposta para a população. É difícil, nós sabemos que a gente reside em uma cidade que é pequena e que todo mundo se conhece, mas a gente está muito orgulhoso do trabalho feito, porque a gente está prestando o esclarecimento à população e principalmente esclarecendo os fatos, para que isso nunca mais volte a acontecer. A população nos delegou um serviço. Nós o recebemos, fizemos com responsabilidade, sem medo, e resultou no trabalho desse relatório. Quantas páginas? São 79 páginas. Elas estão disponíveis, então, no portal da Câmara de Vereadores? Exatamente, já em matérias em tramitações, onde então ontem a gente protocolou no sistema interno para a comissão. Aprovado na comissão, ele segue o trâmite normal de uma outra matéria legislativa. Passa a instrução jurídica e da instrução jurídica a votação no plenário. Gostaria de agradecer a presença de vocês, muito obrigado pelos esclarecimentos e parabenizar vocês pelo trabalho. Diego, você como presidente, Jean, você como relator. Acho que os dois principais cargos de uma comissão, né? A presidência e a relatoria. O relator ainda que mais fera, né? Mais trabalha e trabalhou. Parabenizar vocês, os assessores de vocês também, né? Que trabalham muito também, né? Eu sei que vocês... fazem os guri lá, ó, vamos suar.
Nós temos que agradecer principalmente a equipe da Câmara de Vereadores. O meu assessor, o João Nodari, o João Emílio Colombo, assessor do Diego, a Bruna, assessora do Ricardo Menezes, do Pedrinho, e também os servidores da Casa Legislativa. Todos não mediram esforços para que a gente conseguisse entregar esse trabalho. Foram 156 dias e, como eu trouxe anteriormente, mais de 16 mil páginas de documentos, mais de 11 horas de oitivas, que todos os nossos assessores juntos conosco trabalhamos incansavelmente para um resultado consolidado. Nós temos certeza que esse relatório é recebido pela população com muito anseio. Quem lerá entenderá todo o passo a passo, todos os erros, negligências, entenderá também quais foram as solicitações de revisão, e o Poder Executivo a gente pede que tenha a mesma ciência, a mesma complacência de recebê-lo com olhar de mudança. Reformar, trabalhar, mudar é necessário hoje no Poder Executivo de Joaçaba. Matheus, eu quero só reiterar os agradecimentos que o colega Gia fez, não vou estar fazendo os nomes outra vez, mas sozinhos nós não faríamos absolutamente nada. Nós contamos com uma assessoria, né? Tanto eu, o vereador Gil, o vereador Ricardo Menezes, agora o Pedrinho, esses últimos dias, e graças a isso nós chegamos a esse relatório. Então nós temos uma estrutura. Obviamente, né, a gente precisa agradecer os órgãos que colaboraram, né? Polícia Civil, Tribunal de Contas, Ministério Público, a Delegacia de Polícia, né? A própria Prefeitura, né? Os documentos que nós requisitamos, a Controladoria do município, os documentos chegaram até nós, né? A própria Prefeitura nos trouxe a documentação requisitada justamente para que a gente chegasse a esses apontamentos. E finalizar, Matheus, agradecendo à população pela paciência, esperamos que a gente tenha um desfecho disso o mais rápido possível, com os indiciamentos acontecendo ou não, mas principalmente com o dinheiro retornando aos cofres públicos. O desejo maior nosso, principal, é que o imposto do cidadão, que é pago todo dia, volte para o cofre da prefeitura e seja aplicado, seja em asfalto, ou na saúde, ou no remédio, ou no exame, onde quer que ele seja, mas que ele volte para onde ele nunca deveria ter saído. Esse é o desejo nosso. A gente está confiando muito no trabalho da polícia e também no tribunal, que, como a gente iniciou falando antes, tem pernas aí para estar alcançando outros anos, inclusive, porque isso ainda está em aberto, né? Agradecendo então vocês, Diego Barros, Gia Causa, obrigado mesmo pela presença de vocês aqui nos nossos estúdios, e para falar com vocês que ninguém trabalha sozinho, nada é feito sozinho, eu também não consigo fazer nada sozinho, preciso de fontes, preciso de pessoas que confiem em mim, que passem para mim de fato o que está acontecendo, para mim conseguir colocar e explicar para a comunidade o que de fato está acontecendo, né? A gente erra muitas vezes, é normal do ser humano, mas a gente precisa, né, buscar a verdade sempre e trazer o que de fato acontece para que não aconteça mais, né? Uhum. Exatamente, essa é a nossa função enquanto representantes da população, enquanto vereadores. Nós estamos 100% do nosso dia focados em ajudar o nosso município e cumprimos mais um pedaço dessa trajetória dentro da Câmara de Vereadores. Obrigado. Gente, então esse foi o nosso Liberdade de Expressão deste sábado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui em 107,5. E para você que está nos vendo no YouTube, não só de Joaçaba, Valdoeste, Luzerna, no mundo inteiro, você que é funcionário público, fique de olho, de repente um coleguinha seu está fazendo uma coisa errada aí, você pode evitar. Valeu, gente, obrigado. Esse foi o nosso Liberdade de Expressão. A gente volta no próximo sábado. Até mais, gente. Tchau, tchau.